Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso, galera. Eu sou o Vitor, você já me conhece, estamos aqui em mais um episódio do seu podcast preferido, tá? Então você que está aí na cidade de Porto, Fátima, Lisboa, você da cidade de Barcelona, La Corunha, Valência, da cidade de Betis, tá? A gente está falando com você, porque hoje a gente está internacional, hoje a gente vai falar num tema que a gente já nem fala em português, a gente não consegue falar geração Z, a gente fala Gen Z. E agora é diferenciado. O podcast está chegando num outro nível, não é, Tom? Fala galera, boa noite. Hoje a gente tem um tema maravilhoso, muito bom. Eu não vou contar ainda, porque eu quero apresentar levemente essa pessoa, que é uma pessoa que vai ensinar muito para você que ainda não conhece o que é Gen Z, para você que não convive com Gen Z, para você que se pergunta que diabos é isso. Enfim, enquanto isso a gente tem 2 millennials aqui que vão estar conversando com uma pessoa super referência nesse tema, que é uma pessoa de 25 anos, um baby, assim. A gente não é tão velho assim também, tá? A gente tem 30 aqui, mas a gente não é velho assim. Eu juro pra você, ele é empresário, palestrante, apresentador, fundador de uma empresa chamada Trop, fundada em 2021, que é uma consultoria da Gen Z e Alpha que ajuda as marcas. Mas eu não vou dar todo o spoiler, porque eu vou convidar ele para contar um pouquinho, se apresentar e a gente bater esse papo hoje. Então, nada mais nada menos, amigo, meu querido Luiz, se apresenta pra gente. Oiê, gente, que felicidade estar aqui com vocês. Achei chique o fato de estarmos internacional, tá? Acho que já eleva o sarrafo do podcast aqui pra cima, mas primeiro de tudo, brigadíssimo, Victor, brigadíssimo, Tom, pelo convite. É uma honra realmente poder estar aqui, conversar um pouquinho, quem são os nativos digitais, quem que é essa geração Z. Todo mundo falava na pandemia que é a geração que menos gosta de trabalhar. Aí eu já começo com a pergunta, mas quem gosta? Não é mesmo? Porque Boa tá tudo pergunta. no dinheiro. Ninguém tá só pelo trabalho, mas muito legal. Me dando um contexto, eu gosto sempre de dizer que meu primeiro emprego foi trabalhar com influenciadores, quando inclusive a gente ainda nem usava esse termo. Então eu comecei na carreira na Creator Economy em 2016, então já são 9 anos. Comecei um pouquinho novinho, talvez, ali, trabalho infantil, sabe? Mas comecei novo, mas tinha um propósito por trás também. Sou do interior de São Paulo, sou de Americana. E meu foco era muito, queria morar na capital. Meus pais separados, somente minha mãe como mãe solo. Então não tinha também aquele apoio financeiro para conseguir fazer isso. Então, um desejo de emancipação, que a gente vê inclusive como tendência para Gen Z, né? O dinheiro como passaporte de autonomia, gritava forte ali para mim enquanto adolescente. E aí isso me fez também mudar para São Paulo, fiz faculdade de marketing, tenho MBA em gestão de projetos e negócios, e aí em 2021 nasceu a Trop como consultoria de novas gerações, consultoria de Gen Z, consultoria de Gen Alpha, para ajudar as marcas a entenderem quem que são esses novos consumidores, quem são, quem é essa geração Z que todo mundo falando, quem é a geração Alpha. Então, trazer um pouco de letra, porque é muito do que a gente também percebe no mercado, é que muitas vezes os dados eles vêm muito enviesados do norte global. Então, somado à Trop, a gente abriu o Instituto Z, que é o Instituto de Pesquisa das Novas Gerações, para a gente poder ter dados verdadeiros, dados brasileiros, dados primários aqui do nosso país. Então, nesse nosso contexto latino-americano, que tem tensões muito proprietárias, não dá para a gente falar que é o gadget mais usado pela Gen Z é o Oculus Rift no Brasil, né? Convenhamos que aqui a história é diferente e conseguir, de fato, dados que digam a respeito de quem é a Gen Z brasileira é tão importante. Então, tô nessa jornada já tem 4 anos. A Trop já, eu brinco que já começou a falar as primeiras palavras, sabe? Já tá andando também com as próprias pernas, mas ainda estamos no começo, ainda tem muito pra gente poder conquistar também nesse processo. Então, A reação é maravilhosa, é muito engraçada, tá? Às vezes sai umas piadas de tio de pavê, sai, porque o Vitor ele tem 30 anos, mas ele faz piada assim que parece que ele tem 95 anos. Eu não sei porquê, Mas vamos, depois vocês fazem uns cortes aí, me manda também, aí a gente faz collab também pra poder divulgar quando for Exato. sair e tudo mais. Boa. Eu tô até me sentindo pressionado aqui, porque eu já não vou mais fazer piada. O Tom já tá acabando Não, comigo. faz, Nem começou. faz sim.
A Gen Z gosta do absurdismo. A Jay-Z gosta de ver a geração que veio da frente ali pra se fuder, literalmente. Ih, já começou. Ah, vamos nessa! Deixa eu aproveitar, a gente já começou aqui falando de Gen Z e tudo mais e tal, essa nova geração. Primeiro eu já queria começar contextualizando, Luiz. Quem é a Gen Z? Quem são essas pessoas? Quais são as principais características dessa galera? Pergunta é muito importante, porque não existe um consenso antropológico a respeito de quando começa a geração Z. Realmente varia muito de cada pessoa pesquisadora, de cada pessoa antropóloga. Então, tem gente que fala que começa a partir de 95, tem gente que fala 94, tem gente que fala 97. Dentro da Trop, a gente considera a Gen Z a partir de 96. Então, de 96 até 2010. Então, os mais velhos hoje já estão com quase 30 anos de idade. E os mais novos têm ali seus 14 anos. Acho que o ponto importante já trazer sobre isso. A gente que tá fazendo 30, convenhamos. E aí as marcas acham e falam assim, porque esses jovens, esses TikTokers, essa galera, essas crianças. Eu falo, gente, quem tá com quase 30 já assim, casou, divorciou, teve filho, não tá no SPC Serasa, e vocês ainda estão achando que são tudo criança. E os mais novinhos da Gen Z, já tem 14, já também não são tão novinhos assim, que 14 anos já tá pensando em vestibular, pensando em futuro, pensando em carreira. É muito também da sua formação enquanto ser, enquanto você você já é mais um adolescente, já começa a se enxergar também com uma forma um pouco mais adulta. 14 anos no Brasil já tem lei de aprendizagem, então você já pode trabalhar, sem contar que nas classes mais baixas a gente vê a presença de pessoas que começam a trabalhar, inclusive antes disso, de maneira informal. Então, a Gen Z brasileira, é importante a gente trazer um recorte que não é essa geração que muitas vezes pintam e falam, olha só, o Juliano Floss é o reflexo de quem é a Gen Z, a Maísa é o reflexo de quem é a Gen Z. Uma delas, mas não a Gen Z como um todo, se no Brasil a gente tem 51 milhões de pessoas da geração Z, então é um quarto do nosso país, e num país tão continental como o nosso, não dá pra falar que a Maísa e o Juliano Floss representam 51 milhões de pessoas. Concordo. E assim, a gente. Acho que cada geração que vai surgindo sofre as suas críticas, né? Acho que quando surgiu os millennials, sempre veio muito isso os millennials não param no trabalho, né? Mas eu acho que a gente já veio de uma geração que também começou a surgir um certo incômodo de não querer passar 10, 15, 20, 30 anos na mesma empresa e ter curiosidade de conhecer outras. E eu lembro que quando eu comecei assim na carreira e comecei a escrever ali dentro do LinkedIn, eu via muita gente criticando millennials. Eu falava, gente, a gente só não quer ficar na mesma cadeira. Eu não quero esperar 5, 6, 8 anos igual meus pais para poder ser promovido. Eu tenho ambição e eu acho que a Gen Z ela veio com mais força e determinação do que os millennials, assim. Não acho que ninguém abriu a porta para ninguém. Essa historinha maravilhosa, mas eu acho que os millennials já vieram com uma inquietação e eu acho que a Gen Z ela veio ali já com uma certa coragem muito maior do que a gente. E quando eu também falo muito sobre esse tema de diversidade geracionais, tem isso, né? Se você pesquisar quando começa a Gen Z e os millennials, nos Estados Unidos é uma. Se você pesquisar os anos na Europa é outra. Se você pesquisar no Brasil são outros e tem diversos conflitos de anos, né? Mas olhando tudo isso, como que a gente consegue entender quais são as características ali da Gen Z ali como profissional? É uma característica mais realmente igual o pessoal fala, a Gen Z não quer saber de ser CLT, porque ninguém mais quer ser CLT, só quer empreender e acham que vai ter ramo para todo mundo ser influente, né? O que você acha sobre isso? Eu sei que isso é mega polêmico, até porque eu já vi vídeos de crianças agora zoando quem é CLT, fazendo bullying com isso. Fudeu de vez! Tem tantas camadas aqui nessa conversa, nessa história. Muito do que a gente traz dentro da Trop é justamente. Não dá pra gente generalizar. Eu acho que o primeiro passo de tudo é sempre a devolver uma pergunta. Com qual geração Z a gente quer falar? Porque, claro, tem uma parcela da Gen Z que não consegue enxergar para os modelos de trabalho tradicionais como o que vai fazer com que a pessoa tenha interesse em desenvolver uma carreira, em ser a primeira entrada no mercado de trabalho. Da mesma forma que, se a gente for olhar
os estudos até sobre empreendedorismo, o empreendedorismo por necessidade, ele representa uma parcela muito significativa aqui no Brasil. Então é a gente que empreende, porque na verdade, opa, se eu não empreender, eu vou ter uma renda muito baixa, eu vou ter um salário mínimo para eu conseguir manter um contexto familiar que não é só eu, é minha mãe, meu pai, irmãos, tios, avós, primas e assim por diante. Então tem muita gente que muitas vezes acaba empreendendo porque, pô, eu preciso achar outras formas de sobreviver, na verdade. Com apenas esse salário, eu não consigo alcançar o mínimo das necessidades básicas de um ser aqui dentro do país. Então, um pouco do que a gente olha de características também, que é isso, não tem essa homogeneidade, o recorte, principalmente de classe social, é extremamente importante. Então, às vezes, a Gen Z do sul do país, quando você começa a estratificar, você já vê diferentes comportamentos. E como a gente também não caracteriza e não vai nesse lance do estereótipo. Por quê? Eu acho que mesmo quanto às pautas de CLT, pô, e o TikTok glamorizou muito isso. As pessoas de CLT Premium, é o quanto a necessidade das empresas também de trazerem benefícios para além do óbvio, isso serem atrativos para também reter essas novas gerações. Muito dos discursos e das questões de propósito, de valores, do quanto o que a pessoa pensa está alinhado também com o que a empresa está colocando ali dentro do mural, dentro realmente da cultura e propagando isso adiante. Então, acho que tem camadas, mas um dos pontos que a gente olha muito dentro da Gen Z, e aí muitas vezes a gente ouvia que a geração inconstante. E eu gosto de trocar a palavra inconstante pela geração muito mutável. Então, é realmente a geração adepta à mutabilidade. Eu até brinco aquela famosa ideia de variedade desse tweet, 24 horas, porque é isso, hoje eu concordo e eu tô comprado dentro do teu discurso, pode ser que amanhã não. Então, tão mais felizes e tranquilas em saber que hoje tá tudo bem, eu tô dentro, tô contigo, mas pode ser que amanhã eu não esteja. E tudo certo também, sabe? Essa lógica, até a gente tava conversando aqui nos bastidores de, ai, o medo dos millennials era sujar a carteira, ficar menos de um ano dentro da empresa. Pra gente, tipo, pô, não tá legal, deu 3 meses, consegui uma oportunidade melhor, tchau, tá tudo certo também, sabe? Não tem esse lance de não tem mais esse viés de... E a gente vê muito isso até dentro de social listening, fazendo algumas pesquisas, tipo, ai, é maior medo dos milênios e das outras gerações, principalmente a geração X, sujar o nome, né? O nome como um dos maiores ativos. E aí, em pesquisa, a gente olha o Serasa interagindo com a pessoa que mete lá, gente, se eu desinstalar o app do Nubank, isso ainda vai ser um problema meu ou não? Que se a dívida cresce, em 5 anos renegocia, acessa o site do Serasa e paga R$ 113,90 numa dívida de R$ 70.000. Então, tipo, tem camadas, sabe? Que a gente começa a ver essa subversão acontecendo e esse impacto no comportamento ele é muito direto. Excelente, excelente. Luiz, eu queria que você me contasse um pouquinho, né, dentro dessa relação com o trabalho que vem mudando, o que as empresas precisam fazer constantemente para que as pessoas queiram permanecer, né? Eu digo que eu não uso tanto a palavra reter, eu acho que assim, como é que as empresas fazem para engajar essas pessoas, essa nova geração, a quererem continuar, a quererem construir carreira, independente do tempo, né? Eu acho que ele mudou bastante. Antigamente a carreira 10, 15, 20 anos dentro da empresa, hoje em dia pode ser uma carreira de 2, 3 anos e ela é uma carreira boa pra caramba. Então, o que as empresas precisam fazer, as lideranças e assim por diante? E antes de você responder, eu acho que tem um adendo também. Não olhar só a Gen Z, porque millennials também fazem isso. Que é isso que você trouxe, que antes de você falar, que é isso. A gente vem de uma geração que os nossos pais falavam muito. Gente, meus pais eles falavam 1000 vezes. E assim, qualquer millennial que ataque a primeira pedra na minha cabeça se seus pais nunca falaram isso. Ah, mas você tem que ficar na empresa, porque se você sair com 1 ano, vai sujar a sua carteira. Gente, assim, eu acho que são contextos, que é o que o Victor falou. A gente precisa encerrar ciclos muito bem feitos. Uma coisa pode ser eu encerrar um ciclo em 1 ano, em 3 meses. E eu acho que é isso que. Se tem uma coisa que eu gosto muito de aprender a acompanhar com Gen Z, é isso, de ter essa coragem de não ficar preso. E foi o que você falou. Vai pro Serasa, gente, 5 anos. Tá tudo bem, a gente se resolve. Eu acho que a gente precisa se desprender de conceitos antigos que vieram dos nossos pais e que não fazem mais parte da gente. Se para mim não faz sentido, eu não sou respeitado, minha diversidade não é respeitada dentro de uma empresa, você pode ter certeza que eu não fico nem 5 meses ali. Mas agora eu vou passar para o Luiz responder, porque esse tema é muito bom. Muito bom, muito legal essa pergunta.
Eu vejo que tem muitas formas de engajamento e é isso, acaba resbalando, não fica só preso às novas gerações, isso acaba perpassando também para as novas demandas de todo mundo dentro do mercado de trabalho. Que, primeiro, eu acho que essa cadeia tão estruturada que a gente via no RH há muito tempo atrás, acho que ela já não se aplica tanto para a realidade atual. Exemplo, treinamento. Não é aquele cronograma de X treinamentos no ano, de forma pontual. Os treinamentos no fim são grandes palestras, grandes workshops, né? Vamos disfarçar a palestra com um termo novo. Que isso é o que engaja, que isso é o que motiva. Pô, as novas gerações, muito do que a gente vê, até estudando, a gente estava na XSW, no South by South, chegaram em março, a gente ouviu muito isso, dentro das pautas, dentro dos painéis que falavam sobre Gen Z e Gen Alpha. Essa galera quer experiência na prática. Essa galera tá vendo que num contexto de policrise, então num contexto de crise climática, guerra, crise econômica, mercado de trabalho difícil, dificuldade para entrar, dificuldade para se manter. É um discurso bonito, aquele blá total emocional, total propositivo e desconexo da realidade. Não, é mentoria, é conexão, é contato, é aprender com o erro do outro. Um dos medos, e aí muitas vezes em pesquisas de consumo, a gente vê que um dos medos da Gen Z quanto a gastar dinheiro é no cara gastar dinheiro em algo que alguém já não gostou. Então, eu não quero comprar uma TV que alguém criticou. E aí, por isso que o review o review em forma de conteúdo é uma das coisas que influencia na decisão de compra de uma pessoa da Gen Z. Só que isso não morre só no consumo, isso na verdade é sobre todo. Tipo, você não quer errar na tua jornada profissional com coisas que outras pessoas já erraram. Só que muito do que a gente olha, e aí vou guardar essa caixinha, porque depois eu quero perguntar uma coisa para vocês. Mas muito que a gente vê de erro dentro das empresas, não tem time intergeracional sendo criado, sabe? Quando a gente olha os aspectos de diversidade, a intergeracionalidade não é uma das pautas. Então, existem, hoje, né, quando a gente olha no contexto mundo, a gente tem todas as principais gerações de formativa no mercado de trabalho, inclusive a geração alfa, que muitos ainda falam que não está trabalhando e já está. Mas a gente não tem esse estímulo mínimo da empresa. E é muito do que a gente vê a Gen Z clamando, principalmente quando vai pra rede social, é assim, gente, tá todo mundo morrendo, o mundo realmente tá num colapso, tá em ebulição, e ninguém tá passando o bastão e ensinando como segura o bastão do jeito certo. Então, acho que o sarrafo ele vai muito embaixo, sabe? A questão a discussão ela entra também no nível de profundidade ainda maior. E que infelizmente é isso, a gente não tá, talvez, olhando de forma tão cirúrgica para esse ponto. No SX, um dos painéis que a gente assistiu era justamente a geração Z versus gerontocracia. O futuro do mundo está na juventude. Então tá, isso é claro para todas as gerações a gente ouve esse discurso, né? O futuro é a juventude, show. Mas por que rinha entre gerações? Por que Gen Z versus gerontocracia? Não, a gente também não está aqui disputando o espaço das lideranças mais velhas, mas é muito mais um lugar de tentando buscar, opa, você já tem um repertório de mercado que talvez a gente não tenha, vocês conseguem resolver alguns problemas que talvez a gente ainda nem enxergue como um desafio, mas como que a gente consegue transferir esse conhecimento, sabe? E quando a gente fala também nesse contexto, a sede que a Gen Z chega no mercado de trabalho pela ascensão profissional, que vocês trouxeram também como um desafio milênio, você não quer ficar 7, 8 anos para mudar de cargo. Você também sabe que você tem muito para poder ofertar, muito para ensinar. E aí chega uma geração hiperconectada, que sabe como ninguém, não só consumir conteúdo, mas fazer uma boa curadoria disso. E muitas vezes saber produzir, né? Tem uma das principais skills que a Gen Z chega. É também essa skill da produção de conteúdo, do gravar com naturalidade, do falar com naturalidade, do pegar um celular e por mais que não esteja aparecendo, saber a linguagem e os códigos daquilo que conecta, e aí ver um monte de tiozão e tiazona fazendo coisa millennial, coisa mega cringe. Nem só millennial. Vou botar o sarrafo aí também nos baby boomer da geração X. Pô, não dá uma frustrada de eu faço isso com naturalidade. Será que de alguma forma eu também não poderia estar te ensinando e trocando e compartilhando? Mas o ambiente não está desenhado para que essas trocas aconteçam? Eu acho que a gente ainda tem muito o que falar, porque às vezes também no mercado eles ainda veem millennials também como pessoas novas demais para ser líder, né? Ah, porque você ainda não tem 30 anos, porque, poxa, tem gente ainda que vai fazer seus 30 anos que é millennial. E, poxa, você ainda não tá pronto para ser líder, você ainda precisa de mais carreira, mais bagagem, tipo, eu acho que é isso, a gente tem uns conflitos geracionais que poderiam ser evitados
e evoluídos muito mais. E aí, como você disse, né, que a Gen Z já é uma geração que já nasce muito conectada, né? Eu acho que, bem diferente da gente, a gente é conectado, mas a gente pegou ali o negócio nascendo, né? A gente pegou ali os primeiros computadores em casa, a gente tinha que esperar ali meia-noite para usar a internet de escada, porque era só depois da meia-noite, porque senão nossos pais iam matar a gente, assassinar literalmente, porque a conta ia vir altíssima. E o telefone também ficava mudo, né? Aquela coisa horrorosa. Mas a gente pegou ali tudo muito embrionário e foi crescendo com a gente, né? Então, eu queria saber assim, por exemplo, eu me conecto muito com marcas que é isso. Eu acho que eu tenho um negócio do Gen Z que eu olho o review. Se eu vejo que alguém falou mal daquela comida, ou da roupa, ou do produto, eu não compro. Eu tenho todos os vieses existentes. E assim, como que você vê que essa geração vê as marcas, né, e conseguem se conectar com elas de uma forma genuína mesmo? E as marcas conseguem se conectar ali com essa geração? Amo. Vou trazer dados, tá? Vou trazer números, dados proprietários do Instituto Z para também chancelar um pouco dessa nossa conversa e não ficar, é coisa da tua cabeça, o Luiz tá inventando. Não. E depois você me manda esses dados que a gente vai pôr aqui na bio para quem quiser acompanhar. Combinadíssimo. Tem uma pesquisa que a gente fez, tá nova. Tá nova porque ela foi lançada agora em março. Então tá super recente ainda, que é de quem influencia a geração Z. A gente sabe, a geração que mais tá influenciando as outras, a geração que mais produz conteúdo e compartilha no mundo, que é a Gen Z. E aí, mas quem que influencia essas pessoas? Quem define também muito do comportamento dessa galera? E aí, um dos dados, tem dois dados legais e correlacionados com isso que você trouxe. Primeiro, 84% da Gen Z já seguiu trends de beleza, ou seja, já seguiu um Get Ready With Me, uma maquiagem, alguma coisa feita por um creator. Da mesma forma que 80% da geração Z aqui no Brasil já consumiu algum produto de alimento ou já frequentou algum restaurante por indicação de um criador de conteúdo também. Ou seja, a gente está vendo quanto aquilo que acontece dentro do social, que acontece dentro das redes sociais, tem impactado o consumo de forma direta. Vou dar um exemplo prático disso. Gente, quanto restaurante na pandemia, e aí não só restaurante, mas até outras categorias de negócio começaram a fechar por falta de gente, por conta de tá todo mundo em casa, o consumo começa a baixar, nem todo mundo consegue se adequar de forma rápida com delivery, com tecnologia e tal. E aí começa um motim, começa realmente um mutirão dentro das redes de mais um dia empreendendo, conteúdos, né? Mais um dia empreendendo sem conseguir vender R$ 1. E aí, pessoas empreendedoras trazendo suas realidades de forma vulnerável e quem tá do outro lado se identifica. Quem tá do outro lado, de alguma forma, também se sente no dever de ajudar. Então, quanto o TikTok, o Reels, ajudaram a salvar negócios que antes não tinham, inclusive, visibilidade também dentro desse contexto pandêmico, sabe? Então, quanto a gente vê também na prática essa influência acontecendo, essa influência do formato vertical, que vem desse lance da Gen Z ser nativa, influenciando e realmente atingindo aí pequenas empresas e mudando a realidade de famílias. Primeiros pontos sobre essa segunda pergunta, em relação ao que torna, como fazer estratégias que também acabem conectando, trazendo realmente essa conexão de forma mais genuína com os novos consumidores. Ponto de partida, tem um dado da pesquisa também, e tô lembrando bem até, viu? Que a gente já apresentou essa pesquisa algumas vezes e os dados tá fresco. Mas tem um dado muito legal, assim, que mostra que para 57% da Gen Z aqui no Brasil, o que torna a publicidade feita por creators mais atraente do que a publicidade tradicional é o fato de ser uma publicidade mais autêntica, criativa e engajável. Ou seja, é conteúdo com cara de conteúdo, não com cara de craftzão publicitário, um cara de banner, não com cara daquele post que a gente via no Facebook, sabe? Então, também tem esse ponto, assim, muitas vezes as empresas, e acho que isso acontece e resbala muito na RH também. Ai, por que eu não tô conseguindo atrair talentos que são das novas gerações? Pô, mas se a empresa como um todo não tem uma estratégia direcionada para as novas gerações, é aquilo. Acha que para falar com a Gen Z é só fazer uma segmentação demográfica? Então é o literal. Botei lá, segmentei 13, 17, 18, 24, pronto, minha parte eu fiz. Mas todo o processo de comunicação, toda a campanha de marketing, toda a campanha de vaga do RH tá sendo feita da forma quadradona de sempre?
Você vai conectar com essa galera ou não vai? Acho que não vai, porque o algoritmo não vai entregar. O algoritmo vai entregar o quê? Coisas que sejam do interesse em comum dessas pessoas. Então não vai chegar. E aí você vai ter que despender de uma super verba de mídia paga para conseguir atingir. E mesmo assim, quando você atingir, o próprio algoritmo não vai fazer chegar nessas pessoas também, porque as primeiras pessoas que forem impactadas vão falar assim: opa, não é relevante, próximo, próximo, próximo. E aí o potencial daquela campanha, o potencial daquela publicidade paga também começa a cair. Então tem tantas conjunturas, mas que a gente muitas vezes não olha. E aí fica, mas eu contratei o creator e não deu certo. Claro. Você achou que o creator era ator de TV que tinha que mandar um roteiro? Pegando esse gancho exatamente, Luiz, assim, o que eles gostam de consumir dentro desse conteúdo, assim, né? Tem que ser coisa muito engraçada, né? Eu fiquei muito, você foi falando com relação das marcas, mas eu fiquei com o exemplo da WePink, né, da Virgínia, que eu acho que assim, ela mesmo se promove o tempo todo com os conteúdos dela e tudo mais. O que pega a galera? É um ponto bem legal de você trazer, porque também tem o estigma de que, a geração TikTok, então é a geração que eu tenho que fazer tudo com humor, tudo com. Não. Pô, tem. Eu acho que essa é uma das maiores falácias que aconteceram na pandemia, de tipo, e a Gen Z, se o conteúdo tiver mais de 30 segundos, esquece. Não vai pegar a Gen Z. Pô, teve um dado, e eu não vou lembrar agora exatamente se era 94% ou 97%. Mas eu tava esses tempos agora com a Malu Gonzalez, que ela faz parte do YouTube, do time do YouTube aqui no Brasil. E ela falou que 96 ou 97% da Gen Z gosta de consumir conteúdos com mais de 10 minutos de duração. E aí criaram-se uma fake news há um tempo atrás de que, se tiver mais 60 segundos, esquece, as pessoas não vão se conectar. E, tipo, não, pô, depende muito do formato, depende muito do conteúdo é interessante, porque se o conteúdo não for, não vai prender a atenção um episódio de 50 minutos, sabe? Da mesma forma, e aí eu faço sempre um paralelo, quando tem alguma fofoca. A galera vê thread de 60 tweets pra entrar na profundidade, assiste 30 TikToks sobre aquele mesmo assunto, assiste um vídeo do YouTube de 50 minutos, assiste um documentário da Netflix dando todos os detalhes e contextos e visões sobre o caso. Então, pô, é só o fato de a gente não estar fazendo coisa relevante e atraente para essas novas gerações. E aí faz o mesmo de sempre, faz o básico, feijão com arroz e fala, não tá dando certo, não tá atingindo. Mas acho que eu esqueci de responder alguma parte da pergunta. Eu respondi tudo. Não, acho que era isso mesmo. Acho que assim, a ideia era entender um pouco de comportamento e tudo mais e quais são os conteúdos, né? De o que realmente, o que faz a galera se interessar, né? O que levaria essas pessoas a ficarem mais de 10 minutos, por exemplo? Quando a gente fala de o conteúdo ser atraente, o conteúdo ser relevante, é também entender alguns eixos temáticos. Quando eu trago muita perspectiva de com qual Gen Z você quer falar, às vezes é isso. Você vai falar com a Gen Z conservadora, que existe. A gente olha muitas pesquisas também, a gente coloca a Gen Z como uma geração progressista, né? Da mesma forma que a gente ouvia que a geração milênio era a geração quebrando tabu. Começa aí. Né? E a gente vê que essa herança passa para a Gen Z e a gente acha que todo mundo é desse jeito. Que é a geração de diversidade. É nada. É nada porque quando a gente começa a estudar e fazer os recortes, tem uma parcela extremamente conservadora. Tem uma parcela anti-veículos de massa e que é contra as emissoras. Tem uma parcela que é uma das principais realmente propagadoras de fake news e de discursos de uma extrema politizada. Então tem camadas, tem vertentes como em toda geração. Tem muita geração que você vai encontrar coisa boa, tem outros recortes que você não vai encontrar e boa. Mas eu sempre falo que muito do ponto de partida é isso, como a gente entende essas comunidades às quais a gente quer falar, como a gente também faz um mergulho em profundidade dentro dessas comunidades para falar de forma proprietária. Tá, eu quero falar com a Gen Z Gamer. E aí a marca faz o quê? Faz um filme de TV. Ponto 1. Faz um filme de TV com as pessoas todas usando mouse verde, teclado verde, fone verde e boa. E a galera gamer fica tipo, gente, mas eu como também, né? Eu me visto, eu viajo, eu não como mouse, teclado colorido que pisca. Eu também sou uma pessoa que consome todas as outras facetas da vida. E muitas vezes a gente tá colocando ali na caixinha do estereótipo, sabe? Na caixinha do vou fazer direito, e aí fica real Didi vestido de jovem. Eu acho que assim, se você pudesse falar
da mesma forma que a gente, poxa, acho que os millennials deixaram muitos conselhos também pra Gen Z ali, assim. Porque querendo ou não, acho que Millennials e Gen Z foi as primeiras gerações que vieram com esses tabus de, nossa, somos todos diversos, disruptivos, somos as gerações que vão salvar o mundo. Tentamos, porém, as gerações passadas ferraram tudo demais e a gente não conseguiu dar conta de fazer nada, né? Mas tudo bem. Mas a culpa caiu na gente, né? A gente era tudo. O que você acha que a Gen Z poderia ensinar para outras gerações, sejam gerações passadas, sejam gerações que estão vindo ainda também? O que você acha que essas gerações ainda podem ensinar? É muito boa essa pergunta, porque mesmo entre a Gen Z e a Gen Alpha, a gente já começa a ver pontos de atrito. A gente começa a ver diferenças comportamentais. Porque é isso, acho que é importante também destacar, a Gen Z mais velha, ali de 96 até mais ou menos 99, 2000, pegou algumas parcelas que os millennials, claro, os millennials já eram adolescentes quando a internet de escada tava rolando. Mas a Gen Z era criança, que às vezes tinha o primo, a prima, o irmão mais velho, alguém ali, o próprio pai, a mãe, que no contexto familiar tinha já acesso ali a computador com a internet de escada e também tinha que passar pelas mesmas mazelas. Mas eu acho que um dos pontos, quando a gente olha dentro dessa perspectiva, é isso, dentro da Gen Z, mesmo a Gen Z com as próximas gerações, esses atritos vão acontecer, porque esses atritos eles sempre foram sobre a juventude. Então, se a gente pega algumas matérias, inclusive de 99, inclusive de 2000, 2005, tira a geração da qual está sendo citada a matéria, você acha que é sobre a Gen Z, você acha que é sobre os millennials, mas na verdade era sobre a geração X, era sobre os baby boomers, era sobre as outras gerações, e a gente está achando que esse é um problema isolado só da geração Z, não é. Então, eu acho que o conselho para gerações mais velhas que eu consigo pensar e trazer agora de bate-pronto, primeiro é isso, vamos tentar olhar não pelos olhos do estereótipo. Porque o estereótipo ele sempre aconteceu para gerações anteriores e a gente só está, na verdade, reproduzindo os mesmos erros e os mesmos já pontos pré-estabelecidos. Da Gen Z para gerações mais novas, eu entendo que muito do que a Gen Z também tem enfrentado de dificuldades quanto a crescer num ambiente extremamente de exposição. Então, eu gosto de fazer um paralelo. Quando os millennials mais velhos bebiam e faziam alguma cagadinha, isso ficava só no contexto ali da faculdade, no contexto dos amigos, naquele contexto que era um contexto pequeno. Hoje em dia, a gente vê a tendência da Gen Z não beber, mas ninguém tá falando sobre o fato de que muito do medo da Gen Z beber é o medo de perder o controle, é o medo de alguém, sempre tem um celular por perto, gravar e aquilo comprometer a imagem que a pessoa tá tentando criar pro mundo. Então, tem camadas aí também pra gente acessar que às vezes a gente esquece, sabe? Então, eu entendo que a Gen Z também vai conseguir mostrar pra geração Alpha e para as próximas que virão que, ok, o ambiente digital é importante, mas a exposição a tanta informação é prejudicial. Então, a gente tá vendo a infoxicação, geral burnoutando, ansiedade no talo. A gente tá vendo a geração com medo da exposição, a geração retraída, que não tá conseguindo também desenvolver conversas e laços sociais e se firmar em relacionamentos. Por dezenas de questões que eu acho que muitas delas ainda, inclusive, não acessaram o campo da discussão, sabe? Tá ainda num lugar do o elefante branco tá na sala, mas ninguém também tá falando muito sobre. Luiz, falando especificamente de líderes, né? Então, hoje a gente vê que, na maioria das vezes, a gente vai encontrar líderes que são de gerações mais antigas, vamos dizer assim, né? Qual conselho você dá para os líderes conseguirem criar esses ambientes inclusivos para acolher essas diversas gerações e tudo mais? E acho que não só pensando nos mais novos que estão chegando, mas acho que também nos mais velhos que estão se recolocando, né? Porque muitas vezes a gente vê diversas empresas com iniciativas muito legais de contratar pessoas também 40 a mais, 50 a mais, e essas pessoas vão ter que coexistir no ambiente de trabalho. Qual que é o papel do gestor ali? Primeiro passo, e não somente o primeiro passo, mas acho que um primeiro ponto importante da gente olhar é uma geração que quer ser escutada. Então, que é muito mais a escutativa do que a voz. E a gente ouve, a gente tem que dar a voz para a Gen Z. Não, gente, a voz quem deu foi a internet. E não só para a Gen Z, mas para todas as gerações. A partir do momento que para você emitir opinião, você não precisa ser veículo de massa, e você pode ter somente seu celular conectado à internet, e isso causar um alvoroço, significa que voz todo mundo tem.
É só o fato de você ter acesso ao mobile ali, ao celular com um 3G, 4G conectado. Agora, o que essas pessoas querem é realmente essa sensação de pertencimento, de serem ouvidas, de que aquilo que estão trazendo de alguma forma estão sendo endereçadas. E é um desafio no contexto corporativo também, porque à medida que os times estão cada vez mais enxutos, e aí você vê poucas pessoas tendo que tomar conta de tudo. Que tudo é sobre eficiência, a gente vive a era da eficiência. Nenhum investimento é aprovado se aquilo não tiver um mínimo retorno garantido, ou então um estudo comprobatório de que aquela estratégia está segura de que vai acontecer e que deve acontecer. Então entende que muitas vezes esse colapso que a gente enxerga ele é muito maior, né? Ele perpassa muito da gente enquanto indivíduo. Mas eu acho que o mais importante, né, pra gente enquanto pessoa, se a gente consegue trabalhar um pouco mais essa escutativa, acho que minimamente a gente também consegue mostrar para quem tá do outro lado que, ó, você também tá tentando buscar a melhoria, você também tá tentando buscar os novos caminhos, você também tá tentando endereçar ao máximo aquelas pautas. E eu acho que às vezes, né, isso com algumas conversas também que eu tenho com alguns líderes de empresas, principalmente da área de marketing, às vezes a gente cai. Pô, às vezes também tem que meter um sincerão pra pessoa que tá ali que você não vai virar VP em 2 anos. Então, se você tá com uma sede de crescimento, talvez seu lugar não seja na indústria, sabe? Talvez seu lugar seja em outro contexto, em outro tipo de negócio, ou empreendendo, ou sei lá, mas saindo do modelo tradicional. Então, acho que esse sincerão também precisa acontecer, sabe? Muitas vezes a gente fica maquiando as diretrizes e as normas e regras da empresa para tentar torná-las mais Gen Z, mas no fim não é, e aí fica aquela coisa que todo mundo se frustra. A expectativa nunca tá alinhada e nunca tá todo mundo no mesmo barco comprado pro mesmo direcional. Então, ai, gente, tantas camadas, virou pauta de terapia. Já estamos quase numa sessão de terapia. Mas tem muitas camadas aí pra gente falar. Autocrítica também, eu também sou gestora, também lidero, acho que eu também vejo e enfrento muitas das dificuldades que são faladas, muitas vezes eu também estou passando, também estou aprendendo fazendo, sabe? Vocês estão falando aí, os líderes de 30 a mais, pô, tem 25, comecei a liderar com 21, sem base nenhuma. Eu acho que assim, todas as lideranças têm muito que aprender juntas e acho que se eu, antes de eu puxar a última pergunta, acho que se eu pudesse dar uma dica para todo mundo, acho que se você quer empreender, se você quer trabalhar no mundo corporativo, eu acho que todos são cenários muito difíceis. Eu acho que seja você de qualquer geração, você vai encontrar dificuldades. Eu acho que toda geração vai ter suas dificuldades. Acho que as gerações que estão vindo agora, né, e millennials, e aí eu falo millennials ali que estão nas suas casas dos 30, que ali nasceram por volta de 92, vamos dizer assim, 91, 92, né, que cresceu ali já adolescente e acompanhando ali também Gen Z, que eu tenho um irmão Gen Z, e eu vejo que a gente tem uma questão muito próxima de perceber como o mercado tá difícil. Eu acho que, assim, o mercado de trabalho, quando os meus pais começaram, tinha gente que virava presidente sem ter faculdade, né? E hoje, por mais que a gente estuda, que era o que a gente ouvia muito dos nossos pais, a gente enfrenta muita dificuldade para crescer de carreira, para a gente conseguir uma vaga de emprego. E é isso que você falou, por isso que muita gente acaba indo empreender, né? Mas também eu acho que eu tenho uma cabeça muito grande, eu sempre tive muita vontade de empreender, isso ainda vai acontecer. Empreendo por partes, eu sou empreendedor e sou CLT, eu acho que os dois mundos às vezes É não creator, é tá? empreendedor, então, na minha visão. Exato, eu sou influencer ali, né? Eu não sou tão influencer quanto o Luiz, porque eu não dou conta de ter 30 redes sociais, porque o burnout vem. Mas e ser RH não é fácil. Mas eu só dou conta porque tem equipe, viu? Olha lá. Eu falo que tem muita coisa que acontece porque tem gente fazendo, né? Exato. E eu sou, assim, Ser RH já é uma profissão muito complexa. Então, ser RH, influenciador, criar conteúdo, legendar, é muita coisa. Mas eu acho que, assim, se eu posso deixar de dica para você que tá ouvindo a gente, escuta os nossos outros podcasts também. A gente tem várias coisas dando super dicas aqui. Eu acho que hoje, mais do que nunca, gente sabe lidar muito com rede social e o LinkedIn é uma porta de entrada gigantesca para diversas empresas. Então, eu acho que se você está aí querendo buscar seu primeiro emprego ou já está buscando uma próxima vaga, uma próxima coisa, não desiste. O mercado está muito difícil para as nossas gerações, mas a gente tem boletos e... Não me diga! E aí, partindo para o encerramento, Lu,
eu queria muito que você me contasse, me desse aí uma dica, um conselho, tanto para as empresas quanto para as marcas que estão querendo aí conhecer a Gen Z e até a gente mesmo aqui, esse podcast mesmo, esse podcast ele não atrai muitas pessoas jovens. O que a gente precisa fazer para atrair a geração Z? Vamos pensar sobre códigos e linguagens. Mais do que a gente querer falar com essa galera é como essas pessoas falam entre elas, sabe? Como de alguma forma também a gente consegue acessar essas camadas. E aí garanto que também a gente nunca vai conseguir acessar em profundidade. Porque uma das questões da juventude é também que é o famoso, quando chega os millennials, quando chega os baby boomer, a conversa já morreu, a piada já não tá mais tão piada, o meme já ficou cringe. Mas é entender realmente, assim, como a gente se conecta com o outro também a partir daqueles interesses em comum que aquelas pessoas possuem, sabe? Tipo, o conceito de comunidade, às vezes a gente esquece, mas comunidade são pessoas que partilham das mesmas referências, são pessoas que partilham realmente dos mesmos gostos, dos mesmos interesses. Então, poxa, como a gente consegue entender o que essas pessoas têm feito, têm falado, e como a gente de alguma forma também acaba permeando e acaba aderindo desses códigos também para nossa estratégia. E eu tenho viralizado bastante aquela trend do o jovem passando o roteiro para a pessoa mais velha falar, fala aqui porque os jovens vão gostar. E aí, tipo, é uma pessoa da geração X, uma pessoa da geração Baby Boomer, falando lá um roteiro cheio de memes, cheio de características e palavras super da Gen Z, super nativas digitais. E, pô, viralizou, tá vendo? E aí tem empresas que estão usando disso para poder fazer e divulgar a tua vaga da RH, sabe? Da mesma forma, eu amo aquela trend também aconteceu bastante, principalmente no ano passado, aqueles cortes secos, então, tipo, a pessoa tomando um banho, e aí, ó, o coco tá abrindo o coco, e aí, quando vai explodir, a pessoa toma um banho. Essas coisas que dão a carinha do marketing, que não é o marketing todo craftado e todo cheio de produção, que é o marketing feito pela empresa pequena, é um marketing feito com pouquíssimo ou nenhum recurso, mas que ainda assim é engraçado, ainda assim é nativo, ainda assim conecta, sabe? Conecta justamente pela vulnerabilidade, você não tem verba, mas ainda assim tá fazendo uma coisa extremamente criativa, extremamente brasileira. Então tem tanta coisa pra gente fazer com pouco e que dá, tem caminho, sabe? Mas é só a gente também, sei lá, acho que a gente olha às vezes também muito na lógica do copo só meio vazio e tem que olhar também o copo meio cheio para as coisas tomarem uma outra perspectiva. Muito bem, muito bem. E você, que aí está numa geração mais antiga, vamos dizer assim, você também tem todas as condições de se atualizar, tá? Então você pode usar o chat GPT, você pode baixar um TikTok, tá tudo bem, tá? Não fica com vergonha. O mundo mudou, a gente muda também. Eu queria muito agradecer a participação de vocês aqui desse episódio, mas não dá para ir para o encerramento sem a gente falar. Você que está nos assistindo, você já deve estar se perguntando aí, o que aconteceu com o Andy? E eu tenho que dizer para vocês, infelizmente, o Andy não faz mais parte desse podcast, tá? A gente decidiu em comum acordo fazer a substituição por uma outra pessoa da Gen Z, então por isso que o Luiz está aqui hoje. Foi bom enquanto durou, mas o Andy, infelizmente, ele teve um problema por razões pessoais e não quis mais continuar e espero que ele consiga se resolver aí. É brincadeira, gente, ele só não pode gravar hoje, tá? Mas espero que quando ele for editar esse vídeo ele não me zoe, porque eu acabei de zoar ele, tá bom? Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! Então é isso aí, tá bom? É isso, Luiz, muito obrigado, prazer te conhecer, vou deixar você se despedir, eu acho que foi uma aula pra gente, deu para aprender muito mais aqui, eu acho que é um tema que se deixar a gente vai ficar falando e ele vai puxando e vai conectando, eu acho que já aproveito para deixar as portas abertas aqui também, volte sempre que quiser, porque é um assunto muito gostoso da gente conversar, e passo a bola pro Tom. Bom, é isso mesmo. Agora você ouviu dois velhos cringes aqui conversando com você, mas a gente tem o Andy, que é uma pessoa da Gen Z, mas que ele também tem alma de uma pessoa de baby boomer. Não mereço isso. Então não sei se conta muito, mas tudo bem. Ele tenta arrastar a gente pro TikTok. Às vezes no trabalho ele puxava eu e o Victor fazer a gente gravar vídeos humilhantes ali. E a gente tendo que passar vergonha porque a gente não ficava vendo os vídeos. E aí a gente tentava acompanhar ele. Mas é isso. E largar mão de ser besta. Mas eu quero agradecer imensamente, Luiz, você por ter vindo falar desse tema, que eu adoro falar de temas geracionais.
um dos temas que eu mais gosto de conversar sobre. E deixar as portas abertas, literalmente. Acho que a gente tem muito o que falar. Espero que a Gen Z goste desse assunto, que goste da gente. E dê uma chance para esse podcast de pessoas cringes. Eu prometo que a gente é legal. E as edições são as melhores, graças ao Andy, porque se dependesse de nós dois, seria uma coisa talvez com Pokémons e Digimons aparecendo. Se você não sabe o que é Digimon, dá um Google, pelo amor de Deus. Minha mãe do céu! Seria algo assim, ó. É isso. Essa é a nossa capacidade de edição. Exato. Gente, muito obrigada, de verdade. Foi um papo delicioso. Então, Victor, agradeço demais o convite. Passou super rápido, se deixasse, realmente a gente ia ficar aqui por muito mais tempo. Então, contem comigo aí para as próximas. Aceitarei novos convites. Vou plantar uma sementinha, porque estamos lançando nesta semana que esse podcast está sendo gravado, uma pesquisa de quais as dificuldades das empresas brasileiras com a geração Z. Então, vou ter dados inéditos, coisas muito legais aí, que pode ser também objeto de um próximo podcast. Então, eu agradeço. Quem quiser me acompanhar nas redes também, é @LuizMenezes, Luiz com Z, Menezes com Z, @Tropse, trop.se, em também tudo que é rede. E agradeço, real, o espaço, foi muito legal. Muito bom, é isso aí. Fiquem ligados, porque semana que vem tem mais, galera. Obrigado! Isso é tudo, pessoal.